A paz do Senhor a todos nós. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. São 10h11 da noite e a menina está assim acesa ainda. Pois é. Chegamos agora do ensaio dos adolescentes, o ciclo de oração masculino, o ciclo de oração feminino. E tudo para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Hoje o dia não está sendo muito fácil, não tivemos boas notícias, mas estamos na presença de Deus, que Ele nos fortalece nos momentos bons e nos momentos ruins. Servir a Deus é maravilhoso, porque sempre tem o Espírito Santo de Deus que nos consola. Ele nos dá força e energia, porque para que a gente evolua como pessoa, né? E como profissional e como estudante. Então, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Eu fui... Uma das coisas que aconteceram, né? Eu fui evangelizar ali no hospital, e na saída do hospital eu fui fazer a volta, não vi a coluna, mais uma baita de uma coluna, não vi a coluna do meu lado e deu uma arranhada no carro. E eu falei para Deus assim: Senhor, glória a Deus por ter acontecido. Não pegou ninguém se machucou, só arranhando na lata. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, e aquilo dali não é nada. Amém? No final nós estaremos orando pelo João, o Douglas, o Mauro, o João é o nosso irmão em Cristo Teixeira, né? O Brian, filho do meu amigo Adão, a Andréia, Edneuza. São esses os aniversariantes de hoje. Amém? Então no final nós estaremos orando. Também vamos orar pelo Valdeci, pelo Francisco, pelo Newton, pela irmã Lúcia. E a notícia boa é que o pastor que eu fui evangelizar lá no Apivida, no hospital, ele ganhou alta, já está com a sua esposa lá em Araquari. Glória a Deus. E o Clóvis também estaremos orando. Você leu o 49 ou eu leio o 49? Eu começo, né? Acho que eu começo. A Alice daí do teu lado, daí ela já está olhando para a mãezinha dela, e eu acho que ela quer algo. Então Jacó chamou seus filhos e disse... esqueci, né? Gênesis 49. Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Ruben, você é meu primogênito, minha força. O primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó. Eu os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais
seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas e as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Não defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Asser será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Naphtali é uma gazela solta que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada uma a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhe estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Maquipela, perto de Mamre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron e o Hitita como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados 12 hititas. Ao acabar de dar estas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se e expirou e foi reunido aos seus antepassados. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando o seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsarem o corpo de seu pai, e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: façam o favor de levarem ao rei a seguinte mensagem: quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, de seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas e as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram a cerimônia de sepultamento no terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel-Mizraim.
Assim os filhos de Jacó fizeram como seu pai tudo o que lhe havia ordenado. Eles levaram o corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Mamré, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o Heteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do nosso pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram se curvaram diante dele e disse: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isso é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito e ele e a família de seu pai. José viveu 110 anos. Chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membro da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e levará deste país para a terra que ele jurou para dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento a ele e disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. E esse foi o livro de Gênesis. Muitas histórias impactantes, né? Algum comentário, não? Deixa pra te comentar. Não, mas pode comentar. Então amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui novamente lendo a palavra de Deus e entregando o certificado para Alice, né, que ela concluiu o livro de Gênesis, onde o pai e a mãe dela leram este livro sagrado, certo? O livro do princípio, e com várias histórias maravilhosas. E essa que a gente leu, né, sobre José. Sim. Que benção, né? De José sonhador para José governador. E ali se cumpriu, né? O sonho que ele tinha, onde ele via os astros se curvarem, né? As estrelas, né? Se curvarem. Os trigos, né? Os trigos, sim. E no final de tudo, os irmãos tiveram que ir lá de novo pedir perdão, porque ele achou que depois que o pai morresse, ele poderia vingar-se, né, dos irmãos. Mas esse não era o caráter de José, né? Eu já tinha escolhido ele pelo caráter dele. Caráter de Deus, né? E ao longo dos dias, né, a gente vai lendo a palavra de Deus e a gente vai vendo vários relatos de pessoas que são escolhidas por Deus porque tem o caráter de Deus. E às vezes a pessoa não nasce com o caráter de Deus. Ele é modificado, alterado. E eu creio que isso acontece quando a pessoa tem um encontro real com Cristo, com Jesus. Ele é maravilhoso. E nós vamos estar lendo sobre algumas pessoas que foram transformadas pelo amor de Jesus, certo? Principalmente no Novo Testamento. E aí, já escolheu qual que é o próximo livro? O Êxodo, né? Para continuar a história. Ah, tu quer o Êxodo? Tá bom. Então amanhã a gente começa o livro de Êxodo. Estaremos entregando o certificado para Alicia, né, filha? Uma cerimônia Né? solene. Né, filha? O coelhinho? Então tá, estaremos orando então para finalizar a noite. Tudo dentro da graça de Deus, do propósito dele. Amém?
Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui na Tua presença, Pai querido, Senhor. Pai amado, Senhor Jesus, obrigado pelo dia, Senhor Jesus, que somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por tudo que aconteceu, Pai querido, Senhor. Coisas não aconteceram conforme a nossa vontade, mas aconteceram conforme a Tua vontade, Senhor. E a Tua própria vontade que prevalece na nossa vida, Senhor. Porque hoje a gente não entende, Senhor, mas amanhã, Senhor, ou depois a gente vai entender os propósitos dessas coisas terem acontecido hoje, Pai. Em nome de Jesus te agradeço, Senhor, Isso só faz nos fortalecer, Pai querido, na nossa fé, Pai querido, Senhor. E mostrar que nós somos dependentes de Ti, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa as pessoas nos hospitais, no centro de recuperação, abençoa, Senhor Jesus, nos asilos, Pai querido, Senhor, nos centros de psiquiatria, Pai querido, Senhor, oncologia, Pai querido, vai de encontro, Senhor Jesus, a essa pessoa que está precisando de Ti, Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, eu te agradeço pela família que Tu me deu, Pai querido, Senhor Jesus, entra com a Tua providência, a Tua graça na vida de cada um, Pai querido, Senhor. Deus maravilhoso, Senhor Jesus, abençoa agora cada aniversariante, Senhor, fazer esse novo ciclo de vida, Pai querido, Senhor, Pai, que tenhamos gratidão, Senhor Jesus, por cada ano, Senhor, cada dia, Senhor, cada hora, Pai querido, Senhor, de vida, Senhor, que nós estejamos sempre gratos a Ti, Senhor. Assim eu oro e agradeço pela oportunidade, Senhor Jesus, de estar lendo a palavra de Deus para as nossas filhas, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, e as outras filhas vão ver este vídeo, Senhor, em nome de Jesus, para o Teu nome ser glorificado e exaltado, Senhor. Assim te agradeço. Amém, Senhor. Amém? Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém. Tchau! Tchau. O quê? Tchau. Tchau! Até amanhã. Então você já roubou a bolinha bem. Vê se tá debaixo do teu pé.